Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profadcast, o podcast que te ajuda a ter produtividade financeira, quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Para você que não me conhece, eu sou Mariana Pérez, mentora de produtividade e gestão de tempo aqui do Produtividade Financeira. E o tema de hoje, eu acho assim que não poderia ser mais necessário quando a gente pensa em qualidade de vida. Hoje eu vou compartilhar algumas ideias deste livro aqui, desse livro que eu adoro, que é Como Acalmar a Sua Mente, do Chris Balow, que é do mesmo autor do best-seller Hiperfoco, que talvez seja o livro mais conhecido dele. E é por isso que eu gosto desse livro, porque ele traz essa trajetória da produtividade, né? Então, como a própria literatura, como a busca por produtividade passou por esse hiperfoco, por essa hiperrealização, e chegou aqui, e ele traz as consequências disso, e chegou aqui na importância de como acalmar a sua mente. E aqui é interessante porque o autor relata, né, que ele passou por um burnout e precisou reaprender o significado de ser produtivo. Interessante, né? Então, antes de começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do Profadcast, caso você ainda não esteja inscrito, e já aperta o sininho aí para ativar as notificações e não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalia com 5 estrelas, porque eu tenho certeza que esse episódio vai transformar a forma que você vê produtividade. E isso é muito importante, né? Esse compartilhamento, curtir, para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. Então vamos lá. Se tem um ponto que a maioria aqui vai concordar comigo, eu tenho certeza, é que a gente está vivendo em um mundo que grita, assim, um barulho ensurdecedor. Grita por atenção, grita por velocidade, por mais resultados, por mais conquistas, por mais visibilidade. E no meio desse barulho todo, quem que ensina a gente a silenciar? Quem que ensina a silenciar a nossa mente? Quem que ensina o que tem por trás de uma mente produtiva e que para uma mente produtiva a gente precisa ter paz? Pois é, mas esse episódio é justamente um convite para isso. E quando eu li esse livro, eu não li apenas como mentora, né? Uma mentora que visa, né, ajudar as pessoas a serem mais produtivas, como mentora de gestão de tempo e produtividade. Eu li, né, esse livro principalmente porque porque eu era uma mulher que viveu a exaustão emocional por tentar dar conta de tudo. E nesse episódio, o meu objetivo aqui é não te entregar uma teoria bonita, né? Eu não vou te entregar algo teórico que vai parecer que as coisas vão ficar mais fáceis, simplesmente por você entender que precisa acalmar a sua mente. Eu quero realmente te dar um caminho prático, direto e aplicável para que você crie uma rotina mais leve, mais focada e mais viva. Porque produtividade sem presença, sem leveza, é só um barulho ensurdecedor. Então vamos lá. Respira fundo aí e fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza que esse episódio vai virar uma chave importante na sua vida. E aqui eu separei em alguns blocos, né, para a gente tratar todo esse conteúdo riquíssimo desse livro e para a gente conseguir trazer esse conteúdo de forma mais estruturada, né? Lembrando que esse é mais um episódio do nosso Clube do Livro. Então o objetivo aqui é trazer os melhores insights dos livros que te ajudam na sua qualidade de vida. Combinado? Então vamos lá, o primeiro bloco aqui é aquela mentira sobre produtividade, né? O Chris, ele traz aqui, ele começa o livro, né, contando uma história que honestamente eu acho que poderia acontecer com qualquer um de nós. Ele relata, né, que ele estava palestrando sobre produtividade, que é a sua área de especialidade, quando ele teve um ataque de pânico no palco. No meio do palco, diante do público, falando sobre produtividade, ele teve uma crise de pânico. E o mais impressionante é que ele fazia tudo certo. Meditava, se exercitava, organizava seu dia, sua agenda, mas ele vivia acelerado. Ele vivia ansioso, preso naquela rotina, que até o autocuidado ali era uma lista de tarefa, tinha horário na agenda. Então, isso traz aquela sensação de estar sempre ocupado, de sempre fazendo algo produtivo, mas sem se sentindo realizado. Como se você fizesse aquela quantidade de atividades e continuasse se sentindo devendo. Sabe aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa? E foi isso que ele percebeu. Então aqui o que me tocou muito foi a seguinte frase do livro. Ele trouxe o seguinte:
eu não estava vivendo, eu estava apenas entregando. E essa frase bateu forte, essa frase me fez pensar quantas vezes a gente termina o dia com a sensação de cansaço, de dever cumprido, mas sem nenhuma memória gostosa, sem nada que faça a gente ter a sensação de que aquele dia valeu a pena ser vivido. Ele foi um dia só de realização de tarefas. Mais alguém aqui tem essa sensação? Né? Falta muita leveza, né? E conexão real. E aqui o autor, ele traz um exercício que ele sugere fazer diariamente. Mas recentemente eu aprendi esse exercício de uma forma semanal. E aqui, dando uma adaptada no que ele traz, né? Ele fala isso diariamente, para a gente pensar como a gente terminou aquele dia, qual foi a realização que fez a gente se sentir conectado com a gente naquele dia. E aqui eu aprendi recentemente e venho praticando, que é a gente fazer a seguinte pergunta todo domingo à noite, aquela hora que muita gente vai para a cama, né, com aquele apertinho no coração de, ai meu Deus, vai começar mais uma segunda-feira, que você se faça a seguinte pergunta: por que essa semana valeu a pena ser vivida? E essa simples pergunta, ela te ajuda a ter presença, a ter consciência. E o principal ponto aqui é que uma mente acelerada, ela não é sinônimo de uma mente produtiva. Muito pelo contrário. A aceleração constante, ela rouba o nosso foco, rouba o nosso prazer, a nossa conexão, a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes. Então, a primeira grande virada de chave aqui, que eu quero que você pense, é que calma não é perda de tempo. Calma é estratégia de produtividade. E aqui pode parecer uma simples frase, mas essa frase, ela desmonta, ela assim, cai por terra uma das crenças mais enraizadas que a gente carrega desde cedo, que é aquela ideia de que estar ocupado é sinal de valor, de que quanto mais você faz, mais você merece. Quantas vezes aqui você já se sentiu culpa por estar parada? Por tirar uma tarde de descanso, né, de ter um momento de relaxamento, ou simplesmente por fazer algo que te faz bem. E não porque você vai gerar um resultado prático. Às vezes você quer, sei lá, praticar um hobby, seja, sei lá, uma pintura ou qualquer outra coisa, e você se sente culpado por fazer aquilo, porque aquilo você sente que não está te levando para algum resultado, para algo que, aos olhos dos outros, isso vai ser valorizado. A gente vem, né, numa sociedade que nos treinou a associar o nosso valor com a nossa produção, com a nossa produtividade. E esse modo automático que a gente entra, né, faz a gente viver num ciclo onde o movimento ele vira obrigação. Mesmo quando a gente está com o corpo gritando por pausa, né, nossa mente está implorando por silêncio, porque aquela mente, né, que eu falo que é uma mente de macaco, pulando de galho em galho, agitada, a gente ignora esses sinais, porque a gente está nesse modo automático de sempre produzir e produzir mais. E aqui o que o autor mostra, o que eu vejo muito acontecer na prática aqui nas mentorias que a gente faz, é que a verdadeira produtividade, ela nasce com a clareza. Né? Não adianta, uma coisa que eu sempre falo, não adianta você fazer muito, você precisa fazer a coisa certa, você precisa ser intencional no que você está fazendo. E a clareza, ela não aparece no meio do caos. Ninguém vai conseguir ter um direcionamento, né? Ter algo claro para buscar se você tiver com essa mente pipocando, né? De coisas, de pendências, de tarefas. Então aqui tem inúmeros outros episódios que a gente traz a importância de acalmar essa mente. A famosa lista do tem o quê, que vocês já devem ter ouvido também. Se não ouviu, tem alguns episódios aqui falando sobre isso. Por quê? Porque sem essa calma, a gente não consegue ter a clareza, que é o fator principal da produtividade, que é a clareza do que você de fato precisa fazer e não sair fazendo um monte de coisa atropelada. Então aqui, o autor sugere o silêncio, né? Ele sugere a pausa, a respiração, para que assim a gente tenha essa clareza. E a calma que permite que você escolha com consciência o que você vai fazer e não no piloto automático, que é a base da produtividade. E ela abre, né, a calma, ela abre espaço para a criatividade, para o foco, para decisões, né, decisões alinhadas com seus valores, com seus objetivos. E olha que louco, né? Quando você começa a operar, a agir
nesse estado de calma estratégica, você produz muito mais e com mais leveza, com muito menos desgaste, com aquela sensação de peso. Então, quando você entende que esses momentos de pausa é sim o que vão potencializar a sua produtividade, você consegue virar essa chave. Então, aqui que fique claro, a calma não é ausência de ação, ela é presença na ação. Então, você está presente, inclusive, no seu momento de pausa, de descanso e entendendo que essa pausa ela é a base da sua produtividade, porque ela é a base da clareza. Então, aqui, o primeiro bloco, né, que eu trouxe aqui alguns capítulos condensados para a gente falar exatamente disso, a importância, né, da gente quebrar essa falácia da produtividade agitada, dessa descontrole de ações e ancorar, deixar claro que descansar, ter calma é a base para que a gente entre num outro nível de produtividade. Entrando aqui agora no bloco 2, que é também uma consolidação de alguns capítulos, mas o autor, ele traz aqui uma mentalidade, que é a mentalidade do mais. E esse trecho do livro foi o que me pegou em cheio. Porque se eu puder ser muito sincera aqui com você, essa mentalidade, ela me dominou por anos. Talvez ainda esteja, né, dominando muitas pessoas que estão aqui ouvindo. Ah, vou dizer que eu estou 100% blindada a essa mentalidade do mais? Não, mas eu consigo ver claramente a minha evolução. E o que é essa mentalidade do mais? É esse estado que a gente nunca se sente suficiente. A gente nunca se sente satisfeito. Mesmo que a gente tenha feito 1000 coisas no dia, mesmo que a gente tenha conquistado mil resultados, crescido, entregado, feito um monte de coisa, ainda assim parece que a gente está devendo. Sabe aquela sensação? É como se a gente tivesse um medidor invisível, né, dentro da nossa cabeça que nunca chega no 100%. E aí você começa a medir a sua identidade, né, quem você é por essa produtividade e que nunca chega no 100%. Então você sente sempre um vazio, parece que você nunca está completo. O nosso valor não é medido pelas entregas, né? A gente não pode medir o nosso dia pela nossa lista de tarefa, porque isso gera o quê? Isso gera culpa, isso gera estresse, né? E um sentimento crônico de falta, de insuficiência, de escassez. E aqui entra um ponto delicado. Quando você associa o seu valor pessoal à sua produtividade, qualquer pausa parece fracasso. Parece que você está fracassando, porque você está parado, você está inerte. Então, um dia mais leve, né, se você busca alguma coisa quebrando esse padrão, isso vira motivo de culpa. E isso aqui é um terreno fértil para a ansiedade, para o esgotamento, para o burnout. Então aqui, o Cris ele traz uma crítica importante à forma como a produtividade foi vendida, e ainda é vendida em alguns casos, né, que é como se fosse uma escala infinita. Né? Você alcança um objetivo, mas logo que você alcança esse objetivo, ele é substituído por outro, por outro, por outro. Você bate uma meta, mas no mesmo momento essa meta já parece insuficiente. Né? Você cresce na sua carreira, você cresce nos seus resultados e sempre com aquela sensação de vazio. E essa lógica, né, do mais pelo mais, né, mais like, mais resultado, mais visibilidade, mais reconhecimento, ela acontece a que custo? Né? Qual que é o custo dessa lógica do mais? Essa mentalidade, né, do mais, ela está diretamente ligado à nossa biologia. Então, além da pressão, da forma como a gente foi treinado, direcionado a ver a produtividade, a gente tem ainda um agravante, que é o nosso fator biológico, que vai de encontro com essa forma que a gente viu, né, que a gente foi treinado a ver a produtividade. Por quê? Por que a gente sempre fica nessa busca do mais, do mais e do mais? Porque o nosso cérebro, ele é movido para aquele, né, neurotransmissor que vocês já me ouviram falar bastante aqui também, que é a tal da dopamina. O que é a dopamina? É o neurotransmissor responsável pelo desejo. Ou seja, tudo, né, que você quer, você vai em busca por causa da dopamina. E tudo estimula a sua dopamina. Então, redes sociais, metas, feedbacks, conquistas rápidas, tudo isso alimenta ainda mais esse ciclo vicioso. Mas o problema aqui, seria ótimo, né, se a dopamina fosse o que você
precisa para atingir os seus resultados e quando você atingisse, estaria tudo ok. Mas o problema é que ela não se ativa quando você alcança um objetivo. A dopamina, ela é ativada justamente na expectativa, na busca por um objetivo. E por isso que a gente está sempre indo atrás do próximo. Muitas vezes a gente nem comemora, a gente nem realiza aquela conquista. Por quê? Porque a gente está em busca da dopamina. E esse vício cada vez mais de buscar mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina, é o que faz cada vez mais a gente se distanciar desse momento de prazer, de conexão com a chegada. E a gente fica só na busca, na busca, na busca. Ou seja, né? O prazer de conseguir, ele nunca dura, porque você está sempre buscando o próximo, você já quer a próxima dose. E assim a gente entra naquele famoso ciclo de conquista e frustração. Então a gente está conquistando, mas ao mesmo tempo frustrado, porque a gente já está pensando na próxima conquista. Aquele ciclo, né, de aceleração, de cansaço, de busca, de ausência. Agora pensa comigo, né? Quantas vezes você não parou para comemorar as suas vitórias? Porque você já estava preocupada com a próxima entrega. Isso aqui foi o que pegou para mim. Eu me dei conta, né, que eu vivi exatamente esse ciclo. Eu nunca era grata, eu acho que eu posso até usar essa palavra, né? Eu nunca era agradecida, eu nunca valorizava as minhas conquistas. Eu estava sempre buscando a próxima. E aqui, né, acho que para ajudar nessa situação, o autor ele sugere a gente trocar o mais pelo suficiente. E isso eu comecei a aplicar na minha vida no momento em que eu li esse livro. Isso não tem nada a ver, né, com mediocridade. Isso não significa se contentar com pouco. Isso tem a ver com você reconhecer o que você já construiu, né, a valorizar o que você já tem, saborear o agora, sabe? Sem ficar o tempo todo esperando o próximo marco, a próxima conquista. Significa você poder olhar para sua trajetória e dizer: eu estou em movimento, estou movimentando, mas também sou grata pelo que eu já tenho, o que eu já tenho hoje. E isso muda tudo, né? A partir do momento que você entende que você fez o suficiente por hoje e que você está em movimento, ou seja, isso exige um momento, né? Exige um estado de consciência. Senão você também começa a se enganar achando que, tá bom por hoje, tá bom por hoje. Não, então lembra que o passo anterior foi o quê? Foi a gente ter clareza. A gente ter clareza do que a gente quer. Quando você tem clareza do que você quer, de quais atividades são importantes para você, você consegue ter a consciência do que você está fazendo, se movimentando para chegar lá. Mas não algo desenfreado, não algo que você se atropele no processo. Então esse é um ponto importantíssimo. E aqui, para consolidar isso, ele também traz um exercício, ele também traz algo poderoso para isso, né? Que é você começar medindo o seu dia não pelo número de tarefas que você conclui, mas pelos movimentos que você realmente esteve presente naquele dia. Porque você começa com esse exercício, ele propõe que você comece a olhar para as coisas não só para as tarefas, não só para as realizações. Então, a ideia é você conseguir colocar na mesma balança, vamos dizer assim, as tarefas, mas também os momentos, as conexões que você tem para isso. E isso vai te dar essa clareza do suficiente. Porque a nossa lista de tarefa, ela é infinita, né? A gente está sempre com um monte de coisa. Eu falo que a nossa mente tem um poder muito maior de pensar do que a gente tem de executar. E isso traz essa cobrança. Então, quando você inverte um pouco e começa a olhar para o seu dia, para talvez aquilo que é o que você menos tem, que são momentos de presença, isso vai te trazer essa calma para você conseguir olhar para as suas tarefas com outro olhar. Olhar com o olhar de suficiente e não de cada vez mais. E aí o que é um momento presente, né? Talvez uma troca de olhar com seu filho, com alguém que você ama, né? Um banho tomado sem pressa, né? Ali com presença, um café, né? Tomando um café, saboreando um café ali, sem pegar o celular, sem checar a mensagem, né? Sem abrir e-mail, qualquer coisa assim. São esses momentos que vão ancorar a nossa existência no agora, né? E aqui entra uma provocação importante. Você está vivendo ou você está apenas conquistando? Quando eu comecei a fazer esse exercício também,
Inclusive, eu hoje, né, tomando café para vir para cá, para o episódio, para gravação, eu tava lá tomando meu café e eu tomo meu café em presença. Então, eu fico contemplando nada, contemplando o céu maravilhoso desse Rio de Janeiro. E eu lembrei, falei, olha, eu faço isso já há um tempo e relembrando, né, revendo aqui o livro, falei, eu acho que eu comecei a partir desse exercício. Então, de fato, hoje eu tenho momentos em que eu sinto, né, o momento presente, porque isso me ajuda a ter toda esse equilíbrio para visualizar de um modo diferente a minha lista de tarefa. E aí eu sempre acho que ancoro essa pergunta, né? Você está vivendo ou você está apenas conquistando? Em uma fase da minha vida eu acho que eu estava mais focada em conquistar. E hoje eu tenho certeza que eu estou vivendo e acho que é por isso que eu falo disso, desse assunto, com tanto brilho no olho, porque de fato isso não é sobre produzir mais, conquistar mais, é sobre viver melhor, né? Então acho que isso é algo muito significativo para mim. Mas se essa resposta te incomodar, né, você perceber que você está focado só nas conquistas, que você não sente essa conexão, esse incômodo é o primeiro passo para você sair desse círculo vicioso. E sair desse círculo vicioso não é parar de conquistar, mas é conquistar, ter resultado com consciência, com propósito, com presença, né? E entender que a verdadeira produtividade é aquela que sustenta uma vida leve e não só feita de aceleração, né? É uma produtividade feita com intenção. Então, reflete um pouquinho, se for o caso, dá uma pausa aí, reflete, e se você sentiu esse incômodo, entende que esse é um momento importante para você e que essa pode ser uma virada de chave importante para você ter mais intenção nas suas ações. Então, saia do mais e vá para o suficiente com presença. Fechando aqui, então, o bloco 2, aí a gente entra agora no bloco um pouco mais rápido aqui, porque eu acho que é um assunto que todo mundo aqui já tem bastante consciência, né, que é o barulho que a gente tem, né, com a estimulação. E como que essa estimulação, muito provocada aí pelo digital, pelas redes sociais, o quanto que isso é prejudicial para a nossa produtividade, para a nossa calma. Então, aqui falando um pouco, né, desse ponto, ele é muito falado, mas ele às vezes pode estar invisível para a maioria das pessoas. E essa invisibilidade dele é o que traz o perigo, né, o maior perigo para essa nossa rotina nos dias de hoje, que é esse nível de estimulação descontrolado que a gente está exposto todos os dias. E aqui o autor ele traz um conceito que é a altura, como se fosse a altura de volume mesmo, da estimulação. E entender esse conceito que ele traz aqui muda completamente a forma como você vai enxergar talvez essa sensação de ansiedade e até mesmo a sua capacidade de foco e como que essas duas coisas estão relacionadas. Mas vamos por partes aqui. Hoje em dia a gente vive nessa era, né, da distração programada, que é o quê? Que é quando o que você faz quando você está entediado ou quando você sente que está com aquela ansiedadezinha batendo, seja porque você está fazendo alguma atividade mais desafiadora, alguma coisa que está te levando para a zona de desconforto ali, qual que é a primeira coisa que você faz? Sei lá, você tem que escrever um e-mail complexo. Você começa a escrever. Qual que é a primeira coisa que você faz? Ou você está, sei lá, na fila do meu supermercado. Você está lá entediado. Qual que é a primeira coisa que você faz? Né? Provavelmente, você pega o celular. Pega o celular, rola o feed, vai responder uma mensagem, vai assistir um vídeo, né? Você faz qualquer coisa que te tire daquela sensação de tédio ou de desconforto. E isso não é aleatório, isso é programado. Por isso que aqui é um conceito de estimulação programada. Né? Todas essas plataformas digitais que a gente usa, elas foram construídas com um objetivo muito claro, que é manter a sua atenção o maior tempo possível dentro da plataforma. E como que isso é feito? Isso é feito com base na boa e velha dopamina, né? A dopamina que traz toda essa vontade de ver o próximo, próximo estímulo. E o conteúdo digital,
ele é muito desenhado para ter exatamente isso, né? Ele te oferece uma novidade, uma variedade ali de conteúdos com recompensa rápida, seja uma risada, seja uma curiosidade, qualquer coisa, mas de forma muito rápida. Você sempre tem o próximo, 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 e cada vez mais personalizado ali com o seu gosto, né? Tudo imediato, algo viciante. Então, isso te leva cada vez mais para esse ciclo. E em segundos, né, você tem algo cada vez mais envolvente. E você nem percebe isso. Você nem percebe que você entrou nesse ciclo de estímulo e recompensa. Estímulo e recompensa. Ou seja, você não consegue mais, você e eu, tá? Eu, inclusive. A gente não consegue mais viver um momento sem ter estímulo, sem ter essa busca pelo próximo, né? Pela sensação de uma realização. Mas qual que é o problema disso? O problema disso não é só o tempo, né? Muita gente fala, isso é algo muito falado, um fator prejudicial para a produtividade quando a gente pensa no tempo. Quanto tempo você gasta aí no feed? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que quanto mais você vive nesse pico de dopamina, mais difícil fica você realizar tarefas que de fato exigem um foco profundo. Tarefas que exigem presença, tarefas que exigem calma. Por isso que quando você se vê na necessidade de fazer algo mais profundo, o seu primeiro instinto é ir para dopamina, é ir para o feed, é ir para algo que te traga essa sensação de realização. Porque é como se fosse, né, você começa a ficar cada vez, como se o volume do estímulo, da estimulação ficasse cada vez mais alto, e aí quando você abaixa esse volume, você está com aquele ouvido zunindo e você não escuta mais. Então você não consegue mais estar naquele lugar. Você sempre precisa estar num nível mais alto, né? Num som mais alto de estímulo. E aí o que o Chris ele fez? Ele trouxe aqui para o livro, ele fez com ele mesmo um jejum de dopamina. Muita gente aqui já deve ter ouvido, testado, ele fez, se eu não me engano, foi por 30 dias, foi por um mês. E aí ele diminuiu bastante, né, o uso de celular, horários em que ele iria fazer isso, não assistir vídeo em excesso, enfim. E ele, né, descobriu na pele a diferença que isso fez. Então, nos primeiros dias, ele relata, né, um desconforto real, e ele fala até que é como se o seu corpo estivesse saindo de uma montanha-russa e vai, né, com aquela adrenalina, com aquela coisa, e você senta ali numa bicicleta e vai pedalar lentamente, tranquilamente, né, sentindo a brisa batendo no seu rosto. Então são movimentos muito diferentes. Então é como se a gente tivesse o nosso dia a dia numa montanha-russa, e aí quando a gente senta, né, para andar numa bicicleta, aquilo não tem mais graça. Seu corpo estranha, sua mente reclama. Mas depois de alguns dias, ele percebeu, né, que a clareza voltou, que a presença nessas atividades mais simples também voltou, e essas atividades mais simples começaram a fazer mais sentido, começaram a ser suficiente. Então, por exemplo, coisas como ler um capítulo inteiro de um livro sem interrupção, né, como ouvir uma música, ou mesmo escrever, ter a prática de escrever, né, à mão, voltaram a ter um peso emocional. Então, aquilo deixa de ser algo monótono, algo que te incomoda, para ser algo com prazer. Então, essa mudança, né, abrir o espaço, tirar essa grande quantidade de estimulação na sua vida e, no começo, se forçar até essas atividades mais analógicas, vamos dizer assim, isso é importante para você colher o próximo nível dessa conquista, que é ter a sua ansiedade diminuída, né? Então você tem essa, vamos dizer, essa adrenalina, esse coração batendo acelerado da montanha-russa, você começa a ver isso diminuir. E esse é o verdadeiro ganho de quando você consegue diminuir, tirar essa estimulação em excesso. Então aqui é menos sobre o tempo e mais sobre essa sensação, sobre essa ansiedade. Isso vai fazer seu sono melhorar, consequentemente a sua produtividade vai aumentar, né? Isso vai trazer mais clareza, mais presença. Então tudo isso é importante para você recalibrar o seu cérebro. Então aqui, vamos combinar um protocolo simples, né, para quem quer começar esse jejum digital. E é algo que você, né, eu sempre falo, quando a gente pensa em alguma coisa para sempre, fica muito pesado. Então se propõe a fazer por 3 dias, por uma semana. E fala, eu vou me comprometer a fazer isso só por uma semana. Não pensa, né, pro resto da vida, senão você fala, eu não vou conseguir. Então, por exemplo, evita pegar o celular na primeira hora do seu dia. Então coloca esse propósito. Não precisa pensar, né? Começa pequeno.
Não precisa começar, eu vou diminuir em X horas, ou não vou mais usar, sei lá, o Instagram, não. Começa com coisas simples. Se 1 hora ainda é muito para você, começa com 15 minutos. Começa a ficar os 15 primeiros minutos do meu dia, eu não vou pegar o celular. E começa a fazer isso com presença. Começa a ter a percepção do que isso está te trazendo. Então, por exemplo, diminuir na primeira hora do dia é uma atividade boa para você fazer. Às vezes, sim, desinstalar um aplicativo que seja por 2 dias. Desinstala o Instagram por 2 dias. E perceba como que o seu dedo vai automaticamente pro íconezinho onde estava o Instagram. E começa a observar isso com consciência. Um outro ponto que você pode fazer é substituir alguma coisa que você faz digitalmente por fazer analogicamente. Por exemplo, um livro. É muito prático, é muito comum a gente ler um livro, por exemplo, no Kindle, ou no celular, ou qualquer outro aplicativo. Mas tenha a experiência de ter um livro físico, de pegar esse livro físico, porque toda a experiência vai ser diferente. Ou mesmo substituir, sei lá, se você consome muito vídeo, às vezes vídeos interessantíssimos de conteúdo que são importantes para a sua produtividade, para a sua evolução, troca isso por um livro. Ao invés do vídeo, troca por um livro e tenta fazer essas pequenas substituições. E o mais importante, não só troque, mas se perceba nesse processo. Anota, como você se sente, que desconforto que vem, o que você está sentindo. E não esqueça, isso vai passar. Esse desconforto, ele é natural no começo. Então, persista um pouquinho mais, só por mais um dia. E você vai colher os benefícios desse jejum, desse afastamento. Não precisa ser uma ruptura, mas só um afastamento dessa carga que a gente sente hoje tão pesada, que é esse estímulo constante aqui. E isso vai recuperar a sua capacidade de fazer escolhas conscientes, com o seu tempo. E a pergunta que fica aqui para você pensar é: quando foi a última vez que você viveu um momento de tédio, sem tentar preenchê-lo com alguma outra coisa? Quando que você deixou esse tédio te levar para uma criatividade, para um momento de presença, para um momento de observação? Quando foi a última vez que você fez isso? Difícil pensar nisso, né? Talvez você se surpreenda ao pensar que faz tempo que você não consegue viver o tédio. E sem perceber, você fala que a sua vida está muito entediante. Pesada, né? Vamos lá, então, para a gente fechar aqui o último bloco, será que existe produtividade? Calma. Será que é possível ter isso? A essa altura aqui você já deve estar se perguntando: tá bom, eu entendi que o excesso de estímulo me atrapalha, eu entendi que ficar acelerado aqui não significa ser produtivo, mas você deve estar se perguntando: mas e se eu não conseguir parar com isso, se eu não conseguir mudar? Você deve estar com essa sensação. Essa é uma pergunta que faz muito sentido. E é justamente por isso, porque muitas pessoas que estão nessa aceleração, nesse padrão, não conseguem enxergar como que isso é possível ser mudado no seu dia a dia. E é justamente por isso que esse bloco ele é tão importante. Porque aqui a gente vai desfazer esse mito, que é um dos mitos mais perigosos da produtividade, que é a ideia de que a produtividade ela só acontece no ritmo da urgência. Então aqui o Chris Bailey ele lembra que, com base em muitos estudos, que a produtividade ela não está ligada à quantidade de esforço, nem à velocidade com que você faz as coisas. A produtividade de verdade, ela tem muito mais a ver com a clareza, como a gente colocou, e com a força de vontade. Com a força de vontade para conseguir algo, para não desistir no meio do caminho. Isso sim é a chave da produtividade. E é aqui que entra o papel da calma. Se você não tiver calma, se você ficar ansioso, desesperado, você não consegue ter essa respira fundo e continua. Porque é isso que, de fato, vai trazer a sua produtividade. A ansiedade... Eita, eu já estou brigando com esse microfone aqui. A ansiedade, ela afeta e muito a nossa produtividade. Por quê, Porque o nosso cérebro, ele tem algo que é chamado memória de trabalho. Que é o quê? É como se fosse uma memória RAM lá do nosso computador, que ela é usada para processar as informações. Então, para processar algum problema que você precisa resolver, para tomar decisões. Então, é essa parte da sua memória que faz esse tipo de processamento. E quando você está muito ansioso ou ansiosa,
ou estressado, essa memória de trabalho do nosso cérebro, ela fica comprometida. Ou seja, a sua capacidade de raciocinar, de focar e de concluir uma tarefa, ela cai drasticamente. Então, às vezes, você está lá muito tempo fazendo alguma coisa porque você está ansioso, ou mesmo porque você está exausto, e isso está te atrapalhando no processamento dessa memória que vai fazer você tomar decisões, que vai fazer você ter uma via de pensamento mais racional. Então aqui, né, o autor, ele traz uma estimativa conservadora, que mostra o seguinte: em um dia de trabalho de 8 horas, se você tiver, né, sob o efeito, né, se você tiver com constante ansiedade, você perde até 2 horas por dia de produtividade simplesmente por esse atraso no processamento dessa sua memória de trabalho cognitiva. Só por isso, você perde 2 horas de produtividade. Ou seja, você está lá, você está na frente do computador, você está tentando lidar com as suas tarefas, só que a sua mente está em outro lugar. E isso vai abaixar drasticamente o seu rendimento. Se você tivesse em estado de presença, se você tivesse calmo, certamente a sua produtividade seria maior. E o pior, além de não produzir bem, você ainda sai do seu dia se sentindo culpado, se sentindo cansado, se sentindo insuficiente. E aí começa aquele ciclo de exaustão, essa exaustão silenciosa. Então, a importância de você entender esse conceito é justamente esse. E quando você consegue redefinir esse conceito sobre produtividade, você consegue sair desse piloto automático, desse piloto em que você acha que é só enquanto você está ali na frente do computador que você está produzindo. Então, essa mudança, né, nesse conceito de produtividade muda completamente o seu dia a dia. Você começa a priorizar todas as tarefas com mais critério. Você passa a dizer mais não, e você passa a dizer não com leveza, com segurança, porque você entende que aquele não é você estar fazendo corpo mole para alguma coisa, é um não que é necessário muitas vezes para você sim ser mais produtivo e entregar mais resultado. Então isso muda completamente essa sua percepção. Mas principalmente você começa a valorizar os intervalos, né, as pausas, os descansos que você tem, tanto quanto você valoriza as suas entregas, quanto você valoriza os seus momentos ali de tentativa, não vou nem dizer de produtividade, porque muitas vezes você está tentando, né, com o seu momento ali de tentativa de trabalho, né, de esforço. Então, você conseguir olhar para essas pausas com esse momento, com esse valor, traz muito resultado para você. E você entende que o intervalo, né, que essa pausa faz parte do processo de produtividade. E que ele é o espaço que você precisa para reconstruir o seu foco, a sua clareza, né, a sua criatividade. Então você começa a ter intenção no seu descanso, na sua pausa. E aqui o autor traz 3 estratégias práticas para a gente cultivar essa produtividade com calma. Então, o primeiro ponto, ele sugere, né, que a gente liste as nossas conquistas diariamente. Não só as tarefas cumpridas, mas as nossas conquistas. Então, ao final do seu dia, anote, 2 ou 3 momentos em que você se sentiu conectada, você se sentiu presente, você se sentiu eficiente. Pode ser algo pequeno, às vezes uma conversa produtiva, um insight, um almoço que você conseguiu fazer ali só olhando, só conectado com a sua comida, com o seu alimento, né? Isso vai te ajudar a reconstruir esse senso de valor, né, nas pausas, em outros momentos, e não apenas só na lista de tarefa. Então, você ter essa consciência vai te trazer, é um exercício importante para você valorizar esses momentos. Um outro exercício proposto por ele é você fazer pausas conscientes do seu dia. Então, não espere o seu nível de energia ir lá para baixo. Não espere o esgotamento para você parar. Coloque intencionalmente pausas de 10 a 15 minutos ao longo do seu dia, né? Longe de tela, do computador, longe do celular, que seja 5 minutos, sabe? Sai da sua mesa, vai pegar um café, respira, vai de repente conversar com alguém. Para algumas pessoas isso não é um problema, né? Para algumas pessoas isso acaba sendo uma fuga da produtividade, só que você está fazendo isso com a intenção errada. Então, se você é aquela pessoa que, tô meio desfocada, deixa eu dar uma volta, deixa eu não sei o quê, isso não vale para esse exercício, não é isso que nem eu nem o autor estamos sugerindo.
Aqui é você fazer uma pausa com intenção, não é uma fuga, não é uma fuga de algo, né, de alguma atividade que você não quer concluir. Aqui é ter a intenção de fazer uma pausa, né, e se reconectar com você, tá? Um alongamento, enfim, qualquer coisa para melhorar essa sua capacidade de foco. E aqui um outro ponto, uma outra sugestão, né, que o autor traz é criar um critério diferente de prioridade de tarefa, baseado no impacto que aquela tarefa tem, que aquela ação tem, não só na urgência. Então você pergunta para si mesmo, essa tarefa, né, que você está fazendo, ela está te aproximando de onde você quer estar? Ela está te aproximando de quem você quer ser? Né? Quando você foca realmente no que importa, você sai, né, dessa correria do dia a dia, de viver nesse fluxo de entrega. Então você começa, antes de definir o que vai ser feito, você começa a ver de fato o valor daquilo que vai ser feito. Porque isso também já foi falado, né, em alguns episódios aqui, muitas das atividades que a gente faz, quando a gente traz essa intenção para priorização, a gente vê que realmente elas não precisavam ser feitas. É muito mais essa cobrança, esse círculo que a gente vive de fazer sempre mais, mais e mais. Então, sim, a produtividade com calma, ela é possível e ela é muito poderosa. E talvez o que esteja te travando para você conquistar essa produtividade não seja a falta de esforço, mas sim o excesso de pressão. Talvez o que esteja te distraindo não é a falta de foco, mas a superexposição a estímulo, a cobrança. E talvez o que você esteja precisando não seja mais um planner ou mais, né, uma metodologia de priorização de tarefas. Talvez o que você esteja precisando é de um respiro, né? Um respiro que, quando feito com consciência, te traz para o centro, te devolve a presença, devolve o seu ritmo, né? Te devolve o que é essencial. E aqui, o autor, ele encerra esse conceito com uma frase que me marcou muito também, né? Que a calma, ela não é só uma ferramenta de bem-estar. Ela é a base silenciosa da produtividade significativa. E esse conceito, foi forte para mim. Produtividade significativa. Então pensa nisso, né? Pensa qual que é o significado, né, de produtividade. Como construir uma produtividade significativa na sua vida. Então a produtividade, calma, ela existe. E ela começa quando você se dá essa permissão para viver fora da urgência. Agora, eu quero te deixar uma pergunta. Respira fundo aí e pensa. Pensa com carinho e responde para você mesmo. Quais partes da sua rotina refletem quem você é de verdade? E quais partes só estão aí presentes na sua vida para preencher a expectativa dos outros? Pensou? Pensa e responde para você, que você vai ver o quanto que isso vai ser uma virada de chave no seu conceito, na sua busca por produtividade. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também anda correndo demais, né? E me conta depois, me manda um direct, comenta aqui nos comentários qual parte, né, que mais te marcou. E a gente, né, não pode esquecer que calma não é um luxo. Calma, ela é uma estratégia. Combinado? Então, te vejo no próximo episódio e bora evoluir.